Boa tarde, meus amores. Vamos iniciar na nossa disciplina de História, falando sobre a relação entre cidade e o campo, na página 52, tá? Bom, a zona rural é conhecida como campo, já a zona urbana é conhecida como cidade. Então, existe aí uma relação entre vantagem e desvantagem nesse tipo de espaço. Quem mora na zona urbana, né, na cidade, ela tem a vantagem de conviver com mais pessoas, de conhecer grupos maiores de pessoas, né? De ter essa convivência, de conviver em grupos, de viver numa sociedade bem maior do que quando mora-se numa zona rural. Outra vantagem maior também é ter um pouco mais de entretenimento, além de serviços, né? Emprego, onde tem mais indústria, mais oportunidades de trabalho, o acesso aos comércios. Já na zona rural, a vantagem é você ter acesso à maior plantação verde que você pode ver na sua vida. Além das fazendas, sítios, conviver também com os animais. Além de você ter a oportunidade de subir em várias árvores, comer a fruta naquele momento em que você estiver lá, plantações de cana. E também tem emprego, mas é um pouco diferente do que tem na zona urbana, tá? Agora eu vou falar um pouco das desvantagens desses dois espaços. Na zona urbana, a desvantagem é o seguinte: por ter mais excesso de pessoas, então assim, o trânsito ele é muito complexo. Existe aí uma poluição enorme, as doenças também que são transmitidas por essas poluições, o tráfego de trânsito que é muito intenso, perder, né, a paisagem natural para prédios, bancos, lojas, ter pouquíssimo contato com a natureza, além de conviver com a poluição, né, a poluição sonora. A desvantagem da zona rural geralmente é acesso às escolas, né? Para muitos estudantes, como fica muito longe das residências, eles às vezes não conseguem aí estudar. Esse é um pouco da desvantagem de morar no campo, né? A distância da casa da pessoa para uma escola. Além de ter pouco acesso a serviços, né? A trabalho, entretenimento. Então, isso aí é a desvantagem para quem mora no campo. Tem uma vantagem enorme, né? Que é o ar puro. Conviver com a natureza, mas existe essa desvantagem em relação ao trabalho, em relação aos estudos. Então, assim, a forma de vida em relação a esses dois espaços é bem diferente. Mas, entretanto, os dois precisam um do outro. O campo precisa da cidade e a cidade precisa do campo. Por quê? Porque esses legumes que a gente come, as verduras, os alimentos vegetais, vêm do campo. As indústrias, né, que já é da parte da cidade, os comerciantes, eles compram essas mercadorias das pessoas que fazem essas plantações no campo. Então, as atividades do campo produzem mercadorias e são consumidas pela cidade. As atividades da cidade produzem alimentos que é consumida também no campo, como vacina, equipamentos, adubos e etc. Então, existe ali um complemento entre cidade e entre campo. Eu vou mostrar a vocês algumas imagens, tá? Da cidade e do campo, para vocês verem aí como é essa diferença, tá bom? Então, como vocês podem ver aí na imagem, né? O campo, né, onde tem vegetações, são as plantações de legumes, verduras, vegetais. A cidade, que tem vários prédios. Vou mostrar outra imagem. Como vocês podem ver, né? As casas bem distantes uma da outra, mas também tem ali o lago, tem rios. Já na cidade, como vocês estão vendo, o trânsito bastante intenso, a quantidade de gente é bem maior, a população é bem maior. A quantidade de ser bem maior é que causa aí a poluição sonora. Agora eu vou mostrar para vocês outra imagem. Aqui, como vocês podem observar, né, aí já é a produção de alimentos, né? Aí temos aqui o fertilizante,
temos aí os tratores, temos a produção agrícola, né? Que isso aqui é utilizado na zona rural. Agora eu vou ler para vocês essa tirinha, tá? Tem assim, ó. Como a produção de alimentos. Aí tem consumidos pelas pessoas que moram no campo e também nas cidades. Aí vocês estão vendo ali, né? Que eles estão comendo milho, fizeram bolo e outras coisas. Aí tem, nosso pai é como a professora falou. As atividades do campo e da cidade estão interligadas. E ali a menina fala assim, quem quer um pedacinho de bolo de milho? Então, como vocês podem perceber, né? Que um está interligado ao outro. O campo está interligado à cidade e a cidade está interligado ao campo. Então, o que um produz, o outro consome. E o que o outro produz, o outro também consome e vice-versa. Então, é desse jeito que é o campo e também a cidade. Agora, vamos ver aqui um probleminha, né? Vocês estão vendo nessa tirinha, né? Que tem um homem ali dizendo assim, chega! Não aguento mais essa poluição, vou morar no campo. Aí você tá vendo ali a poluição das indústrias, né? Que fica na cidade. Quando ele chega no campo, aí ele fala assim, chega, não aguento mais esses agrotóxicos, vou morar na cidade. Então, essas são as desvantagens, tanto na zona rural quanto também na zona urbana. Lá existe também poluição, mas a poluição na zona rural é bem menor do que a poluição na zona urbana. Então, aqui tem assim, ó, campo e cidade juntos alimentando quem precisa. Como vocês podem observar, ó, alimentos que são que saem da zona rural, né? Batata, macaxeira, melancia. Então, são vários e vários legumes, várias frutas, raízes que vocês se alimentam em casa, que vêm da zona rural. Lá mesmo, lá onde eles moram, eles plantam e comem, né? E se alimentam disso aí. Porém, as roupas, sapatos e entre outros consumos da zona urbana, onde eles também, o pessoal do campo, onde o povo que vive lá no campo, também faz esse consumo, né? Algumas indústrias que produz e também o campo ele utiliza. Tá bom, meus amores? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham compreendido nessa aula de história, né? Entre essa relação do campo versus cidade. E façam a atividade das páginas 55 e 56, tá bom? No livro de história.